a família esqueceu meu aniversário de novo. Uma semana depois, recebi um convite. O chá de bebê do meu irmão seria na cabana. Eu ajudei a comprar. Nenhum pedido de desculpas, só uma solicitação no Venmo, $200 para o buffet. Enviei 1 centavo com um bilhete, isso é o que me resta para você. Depois disso, bloqueei todos os números. 2 dias depois, minha irmã tentou acessar a conta conjunta. Ela tinha sumido. Assim como eu. Eles esqueceram meu aniversário de novo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo aquele post preguiçoso da minha mãe no Facebook com vários emojis de coração e uma foto reciclada da infância. Nenhum daqueles presentes coletivos que minha irmã adora mandar para tudo até pro Dia Nacional do Donut. Só silêncio. De todos eles. Não tenho 12 anos. Não preciso de bolo nem de balões. Mas tenho 3 filhos que fizeram cartões à mão para mim. Meu caçula até perguntou se o vovô viria. Menti, disse que ele estava ocupado com o trabalho. Ele não estava. Só não se lembrou. Uma semana depois, estou sentada na varanda tomando café quando chega uma mensagem em grupo da minha irmã. Cheia de sorrisos e exclamações. Oi, família. Chá de bebê do Jake e da Lisa no próximo fim de semana. Vai ser na cabana. Muito animada. Por favor, enviem $200 pro buffet até sexta. Obrigada por reformar a cabana. Minha cabana. Ou pelo menos metade dela. Ou talvez um quarto agora, depois de todo o aperto financeiro que enfrentei quando meu irmão não conseguiu um empréstimo sozinho. Era para ser algo da família. Mas fui eu quem deu a entrada, paguei o empreiteiro, comprei os móveis, instalei o deck com minhas próprias ferramentas e até refinanciei meu carro para fechar o negócio. Eles fizeram uma festa de inauguração há 6 meses. Esqueceram de me convidar também. Disseram que foi de última hora. Agora ela estava sendo usada pro chá de bebê do meu irmão. Um cara que já me chamou de sensível quando cobrei por uma cerca que ele mesmo me pediu para pagar. Ninguém conversou comigo. Nenhum convite, só um pedido casual de dinheiro. Era isso que eu era agora. Um caixa eletrônico que não exigia conversa. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo. Nem irritada. Nem com raiva. Só, pronta. Não havia mais nada em mim que eles pudessem levar. Naquela noite, abri o Venmo e enviei exatamente 1 centavo para minha irmã, com uma nota, isso é o que me resta para você. Depois disso, bloqueei todos os números. Mãe, pai, irmã, irmão, grupo da família. Fim. Minha esposa levantou uma sobrancelha quando contei. Acho que ela esperava por esse momento há anos, mas nunca quis me pressionar. Só disse, que bom. Por 2 dias, fiquei em silêncio. Como se alguém tivesse abaixado o volume da minha vida. Então veio a primeira onda. Uma mensagem da minha irmã, de um número desconhecido. Nitidamente em pânico. Algo sobre nossa antiga conta conjunta de emergência. Ela não conseguia acessar. Disse que tinha sumido. O que ela não sabia é que, no começo daquela semana, eu tinha ido ao banco e encerrado a conta. Aquela conta era, originalmente, para ajudar qualquer um de nós numa crise. Mas o único que contribuiu fui eu. E o único que a usou, também fui eu. Por eles. O saldo, de pouco menos de $19.000, agora estava em uma conta privada só no meu nome. Eu não tinha tocado em 1 centavo. Ainda não. Só queria que aquilo ficasse fora do alcance deles. Depois vieram os e-mails. Minha mãe mandou uma mensagem longa, dizendo o quanto estava confusa e magoada. Ela não entendia por que eu estava sendo tão frio. Disse que éramos uma família, que o Jake e a Lisa estavam muito ocupados e que aniversários não eram mais tão importantes depois de certa idade. Eu não respondi. Li essa frase em voz alta algumas vezes. Depois olhei para o cartão de giz de cera que minha filha deixou na minha mesa, onde ela perguntava por que o vovô não tinha vindo cantar com elas. Meus filhos lembraram. Meus filhos se importaram. Minha família não esqueceu meu aniversário. Eles só não achavam que isso importava. A não ser que precisassem de algo de mim. E aí,
de repente, ficou muito fácil lembrar. Mas eu já estava cansado de ser útil para gente que só me via como uma ferramenta. Algo mudou dentro de mim. Algo definitivo. Eu nem estava com raiva. Estava simplesmente, claro. E eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando o calado decide finalmente falar. Parte 2. A bomba do chá de bebê. O chá de bebê estava marcado para sábado. Eu não fui convidado, mas soube de cada detalhe graças às postagens exageradas da minha irmã nas redes sociais. Ela postou contagem regressiva, marcou fornecedor, mostrou as decorações DIY, ficou acordada a noite toda dando o melhor de si. Mas lembrar do aniversário de um irmão? Aparentemente não dá. Eles estavam chamando o evento de festa do bebê na cabana. Acho que o Jake e a Liz achavam que eram influenciadores agora. Jake postou uma selfie no deck que eu construí, com a legenda, feito para momentos como esse coração azul. Ele não me marcou. Claro que não. O que eles não sabiam era que eu ainda tinha parte da propriedade. E tinha a chave. Eu não ia arruinar a festa. Isso seria óbvio demais, mesquinho demais. Não queria uma cena. O que eu queria era um lembrete. Uma pequena interrupção cirúrgica. Algo que eles sentissem, mas que não pudessem reclamar publicamente sem parecer ridículos. Então fiz uma ligação na sexta à tarde. Falei com o gerente da propriedade que cuidava do aluguel de cabanas na região. Avisei, a cabana estaria interditada no fim de semana devido a disputas de propriedade não resolvidas. Nada de aluguéis. Nada de eventos. Sem riscos legais. Ele me conhecia. Fui eu quem o contratou para gerenciar os aluguéis quando a gente não estava usando o lugar. Ele ficou surpreso, mas disse que bloquearia a reserva. Depois, liguei para o condado e abri um pedido de liminar proibindo o uso da cabana para eventos. Burocracia suficiente para complicar as coisas. Também mandei desligar a água manutenção. A companhia de gás recebeu a mesma ligação. Linha obstruída. Fiz tudo isso do meu sofá, enquanto meu filho montava uma nave espacial de Lego. Sábado, 10h42 da manhã. Meu celular tocou. Número novo. Era minha irmã. Mandou mensagem. Por que tem uma corrente com cadeado no portão da garagem? As pessoas estão chegando. Foi você? Sem resposta. Depois. Você não tá falando sério. O buffet tá a caminho. Os convidados estão vindo de carro, de 3 horas de distância. A Lisa tá chorando. Ainda sem resposta. 1 hora depois, mensagem da minha mãe. Dessa vez, ela pulou a culpa e foi direto pro pânico. Kurt, você precisa consertar isso agora. Hoje é um dia especial para o Jake. Seja a pessoa madura. Por favor, seja alguém melhor. Essa frase me bateu de um jeito diferente porque foi exatamente isso que eu fui durante anos. A pessoa que dirigiu 4 horas para ajudar meu pai a carregar um sofá. A pessoa que pagou a franquia quando o Jake bateu o carro da minha mãe. A pessoa que dizia sim para tudo e era esquecida logo depois quando não era mais conveniente lembrar que eu existia. Mais tarde, assisti os stories chegando. O evento foi transferido às pressas pro quintal dos meus pais. Nada de vista para a montanha. Nada de mesa de charcutaria chique. Só um monte de cadeiras descombinadas e uma mesa dobrável cheia de petiscos do Costco. Jake não parecia feliz. Lisa não sorriu uma única vez. Minha irmã postou uma história com a legenda. Não foi como planejamos, mas fizemos acontecer bíceps faíscas. Ninguém me marcou. Na segunda-feira, meu pai ligou. Eu não atendi, mas ele deixou o recado na caixa postal. A voz dele estava cansada. Disse que a gente precisava conversar. Ignorei. Na quarta-feira, minha mãe apareceu na minha casa sem avisar. Sem convite, numa manhã de quarta-feira, com uma caixa de pão de banana. Como se isso fosse resolver tudo. Nem foi ela que fez. O cheiro de mercado ainda estava ali. Não a convidei para entrar. Saí até a varanda e fechei a porta atrás de mim.
Ela começou falando sobre amenidades, o tempo, meu gramado, as flores. Deixei ela falar. No fim, se aproximou com cuidado, como quem está com medo de admitir o motivo de estar ali. A gente não queria esquecer seu aniversário. Foi o que ela disse. Não houve desculpa. Só isso que não queriam esquecer. Eu disse que não estava mais chateado com o aniversário. Porque esquecer o aniversário é só o sintoma. A doença mesmo é ser esquecido o tempo todo exceto quando precisam de mim. Ela tentou jogar a culpa na correria, disse que Jake e Lisa estavam sobrecarregados. Que ninguém fez isso para me machucar. Perguntei quando foi a última vez que alguém da nossa família me ligou só para perguntar como eu estava. Não por ajuda. Não por dinheiro. Só por mim. Ela não conseguiu responder. Só ficou olhando para os próprios sapatos. Aí perguntou se era verdade que eu tinha desligado o gás e a água da cabana, como o Jake estava dizendo. Eu respondi. Sim. Ela disse que Jake estava furioso. Que a Lisa chorou porque os convidados chegaram com presentes e não tinham onde sentar. Que todo mundo teve que se apertar no quintal deles. Que foi vergonhoso. Eu disse. Esse era o objetivo. Ela piscou como se tivesse levado um tapa. Perguntei por que só quando eu finalmente recuei é que alguém percebeu que eu existia. Perguntei por quantos anos mais eu devia continuar sendo o responsável enquanto Jake seguia sendo defendido e elogiado por fazer o mínimo. Ela tentou justificar de novo. Disse que ele é diferente. Que não é bom com dinheiro. Que a vida foi mais difícil para ele. Perguntei a ela o que havia de fácil em criar 3 filhos com uma única renda e, ainda assim, ajudar a pagar pelas férias da família. O que foi fácil em cobrir a cirurgia dentária do meu pai no ano passado, já que o plano dele não cobria. Disse que a única diferença entre mim e os outros era que eu nunca esperei que alguém me carregasse. Então, ela tentou um outro caminho. Disse que meus filhos não deveriam crescer sem os avós. Respondi que eles já estavam crescendo assim. Que aniversários vinham e passavam sem um único cartão ou ligação de nenhum deles. Que meu filho mais novo já perguntou se o tio Jake não gostava da gente. Isso a silenciou por um tempo. Ela perguntou se eu estava mesmo falando sério sobre cortar laços. Eu disse. Não, eu não estava cortando laços. Eu só estava finalmente definindo os termos. Se eles quisessem a mim e a minha família, não seria mais nos termos antigos. Chega de ajuda discreta. Chega de trabalho gratuito. Chega de ossinho automático para tudo. Falei que eu estava disposto a conversar, sim, mas não ia mais ser a rede de segurança de ninguém. Ela foi embora sem dizer muita coisa. Levou o pão de banana com ela. 2 dias depois, meu pai apareceu. Eu não esperava muita coisa. Ele passou a vida fingindo que não via nada que o deixasse desconfortável. Mas, dessa vez, ele sentou à mesa da minha cozinha por mais de 1 hora. Só ouviu. Não tentou se defender. Não me deu sermão. Ele fez perguntas. Perguntas de verdade. E então, disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Você estava certo. Fomos injustos com você. Deixamos o Jake fazer o que queria porque era mais fácil do que lidar com os surtos dele. E confiamos demais em você porque sabíamos que você nunca ia recuar. Ele nem me pediu perdão. Só disse que sentia muito. Mais tarde, naquela mesma noite, minha irmã mandou uma mensagem perguntando se podíamos conversar. Nos encontramos no dia seguinte. Ela chorou não de um jeito exagerado, mas baixinho, contido. Disse que ver como eu me afastei fez ela perceber o quanto me subestimava. Disse que sentia vergonha por nem lembrar da última vez que me perguntou como eu estava. Todos estavam começando a entender. Todos, menos Jake. Ele mandou uma única mensagem no grupo da família. Patético. Kurt tá agindo como se tivesse sido abusado ou algo assim. Cresce. Você não é a vítima aqui. E foi isso. Uma fila de fingimento, disfarçada de força. Mas aí algo estranho aconteceu. Minha mãe, a mesma que sempre dizia para eu deixar pra lá toda vez que o Jake me passava a perna, respondeu no grupo. Chega, Jake.
Para com isso. Meu pai veio em seguida. Quem precisa crescer aqui não é seu irmão. E então minha irmã. Tô com vergonha disso. Você devia um pedido de desculpas ao Kurt. Jake nunca respondeu. Eu só saí do grupo. Agora todos querem recomeçar. Estão tentando. Eu reconheço isso. Mas eu mudei. Algo dentro de mim quebrou e se reconstruiu de um jeito diferente. Não dá pra voltar a ser quem eu era. Nem quero. A gente se vê de vez em quando. Jantares de domingo. Visitas curtas. Eles fazem perguntas de verdade. Não pedem dinheiro. Mas eu não me sinto mais próximo. Me sinto livre. Porque, pela primeira vez, sei que eles não me veem mais como o ajudante, o caixa eletrônico, o step. Eles me veem como alguém que finalmente disse não. Não demorou muito para Jake reaparecer. Cerca de um mês depois do chá de bebê desastroso, meus pais nos convidaram para jantar. Só uma coisa simples, eles disseram. Sem discursos, sem rodinha da verdade. A gente só quer tentar ser uma família de novo. Minha esposa ficou cética. Fiquei cauteloso, mas concordei. Chegamos na garagem naquela noite, de cara, vimos a caminhonete do Jake estacionada na frente. Ainda estava amassada por causa da batida num poste de luz, ele culpou meio-fio. Lisa não estava com ele. Acho que ela aprendeu mais rápido que os outros. O jantar começou tranquilo. Minha mãe fez carne assada. Meu pai, de fato, ajudou a pôr à mesa uma mesa nova. Houve tentativas de conversa normal. Minha irmã comentou sobre uma promoção no trabalho. Minha mãe falou de uma série da Netflix que achava que a gente ia gostar. Nada sobre o passado. Nada sobre a cabana. Aí o Jake resolveu falar. Vocês já pararam de fingir que esse cara é um herói? Ele disse, apontando o garfo na minha direção. A sala ficou em silêncio. Tipo, fala sério. Ele faz birra, estraga meu chá de bebê, corta todo mundo e agora a gente tem que agir como se ele fosse o Gandhi. Ninguém respondeu. Ele estava sorrindo, achando que tinha finalmente quebrado o clima. Olhei pro meu pai. Ele não disse uma palavra. Só continuou mastigando. Jake seguiu em frente. Com aquele tom sarcástico e azedo, como se fosse o único que enxergasse a verdade. Ele sempre achou que era melhor que a gente, disse Jake. Só porque tem um emprego com benefícios e não destruiu o próprio crédito. Sabe o que isso faz dele? Entediante. Não melhor. Só um cara com uma calculadora no lugar do coração. Foi então que minha mãe se levantou. Achei que fosse sair da sala. Mas não. Ela olhou diretamente para o Jake e disse. Senta e cala a boca. Jake riu, achando que era brincadeira. Mas percebeu que não era. Ela olhou ao redor da mesa e disse. Deixamos ele fazer tudo. Deixamos ele carregar essa família. E, em vez de agradecê-lo, fizemos ele achar que era obrigação dele. Jake tentou interromper, mas meu pai falou antes. Você nunca devia ter sido aquele em quem confiamos tanto, ele disse olhando para mim. Mas fomos. E quando você finalmente disse não, culpamos você pelas consequências. Isso é culpa nossa. Ficou um silêncio longo. Meus filhos estavam na sala, assistindo a um filme sem saber que o jantar tinha virado uma sessão de terapia. Jake falou de novo, dessa vez mais baixo. Tanto faz. Ele ainda é dramático. Ninguém respondeu. Ele olhou em volta, esperando apoio. Ninguém se manifestou. No fim, ele se levantou, levou o prato até a pia, disse que tinha coisas para fazer e foi embora sem dar tchau. O resto da noite foi bom. Não perfeito, mas algo real começou a surgir. Minha irmã perguntou sobre o trabalho da minha esposa. Minha mãe disse para os meus filhos que sentia falta deles. Meu pai perguntou se eu podia ajudá-lo a consertar a porta da garagem no fim de semana. Não do jeito antigo como obrigação, mas como quem queria passar um tempo comigo. Saímos um pouco antes das 9 da noite. No caminho de volta, minha esposa perguntou como eu me sentia.
Disse que era estranho como estar num lugar conhecido, mas com os móveis reorganizados. Ela perguntou se eu achava que a mudança ia durar. Respondi que não sabia. Mas que não tinha mais medo de ir embora de novo se não durasse. Porque Jake estava errado. Eu não fiz birra. Eu finalmente disse a verdade. E, pela primeira vez, eles ouviram. Depois daquele jantar, algo mudou para sempre. A velha dinâmica onde eu doava e eles pediam desapareceu. Eles não se transformaram magicamente em santos. Mas, pela primeira vez em anos, eu não sentia que estavam me tolerando só pela minha utilidade. Passamos a nos ver de vez em quando. Jantares curtos, visitas rápidas. Ninguém pedia favores. Ninguém mencionava dinheiro. Minha mãe mandava mensagens só para saber como a gente estava. Minha irmã, pela primeira vez, enviou um cartão de aniversário para minha filha. Meu pai até apareceu para me ajudar a instalar um novo aquecedor. Chegou com ferramentas, não só com conselhos. Jake, por outro lado, ficou sumido. Ainda postava nas redes sociais frases motivacionais, selfies borradas na academia, fingindo que nada o abalava. Mas ouvi pela prima da Lisa que eles estavam com problemas. Ele pegou dinheiro emprestado do lado da família dela e não pagou. Perdeu um trabalho freelancer por não cumprir os prazos e, aparentemente, culpou a energia negativa. Jake clássico. Eu não estava interessado. Não sentia falta dele. A família também não, o que diz muita coisa. O próximo teste veio em agosto. Minha irmã queria fazer um churrasco em família. Disse que queria fazer na cabana. Fiquei em silêncio. A cabana estava intocada desde a confusão no chá de bebê. Ela escolheu bem as palavras. Só se você estiver confortável com isso. Perguntou se eu queria ir até lá com ela, arrumar tudo juntos. Disse que ia pensar. No começo, minha esposa não gostou da ideia. Achamos que podia ser uma armadilha. Mas eu não estava indo por eles. Estava indo por mim. Aquela cabana representava tudo. Deixar para trás sem encarar de verdade, seria como continuar aceitando. Eu precisava vê-la com novos olhos. Fomos no fim de semana seguinte. Só eu e minha irmã. Sem crianças. Sem barulho. Estava uma bagunça. O deck deformado pela neve. Os canos precisavam ser lavados. O quintal, tomado pelo mato. Mas, pela primeira vez, ela ajudou. De verdade. Limpamos, consertamos, demos um jeito. Ela não falou muito sobre o passado. Mas, quando nos sentamos nos degraus para descansar, ela perguntou, bem baixinho: Você acha que algum dia vai nos perdoar? Eu disse que não era sobre perdão. Eu não guardava ódio. Só não estava mais distribuindo acesso gratuito. Falei: Se eu deixar você entrar de novo, vai ser pela porta da frente. Chega de entrada lateral. Chega de fuçar na minha agenda, na minha conta bancária, ou na minha consciência. Ela assentiu. Justo. 2 semanas depois, fizemos o churrasco. Todo mundo apareceu menos o Jake. A comida estava boa. As crianças correram, brincaram. Meu pai ficou na churrasqueira, mas, dessa vez, não tentou consertar nada. Minha mãe me fez perguntas sobre meu trabalho, não sobre o que eu poderia fazer pelos outros. Foi tranquilo. Em certo momento, meu filho perguntou por que o tio Jake não estava lá. Meu pai respondeu antes de mim. Às vezes, as pessoas precisam de mais tempo para crescer. E meu filho, naquele jeito brutal e honesto que só criança tem, respondeu: Mas ele já é velho. Todos nós rimos. Até minha mãe. Naquela noite, minha irmã me entregou um envelope. Dentro, um cheque de $3.000. Ela disse que era parte dela na cabana. Disse que não era tudo que me devia, mas que era um começo. Falou que estava consertando as coisas uma parte de cada vez. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Não senti que fazia parte de uma família quebrada. Senti que fazia parte de uma reconstrução. Mas não era eu quem carregava o peso antigo.
Eu estava definindo os novos termos. O dia de ação de graças foi ideia da minha mãe. Ela falou como se fosse uma missão. Uma grande refeição em família, para mostrar que estávamos inteiros de novo. Ela chamou de reinício. Disse que seria bom para as crianças. Disse que estava na hora de encerrar um capítulo. Eu não concordei, mas também não discuti. Fiquei curioso. Queria ver se algo realmente tinha mudado, ou se só estávamos jogando uma nova rodada do mesmo jogo antigo. Eles convidaram o Jake também. Meu pai me contou por telefone. Disse que ele toparia aparecer se todo mundo agisse normalmente. Certo? Porque a versão normal do Jake é o mundo girando em torno dele sem nunca dar uma volta completa. Ele chegou com 20 minutos de atraso, usando uma camisa social com a etiqueta ainda pendurada. Trouxe uma garrafa de vinho tinto barato, como se fosse um presente grandioso. Não cumprimentou nem a mim nem minha esposa. Entrou como se fosse o dono da casa. Minha mãe comentou, tentando justificar, que ele não tinha comido nada o dia todo porque a Lisa está com outra mania de desintoxicação. Lisa não estava com ele. Eu não perguntei o motivo. O jantar foi estranho desde o começo. Minha mãe estava se esforçando demais. Minha irmã, calada demais. Meu pai mudava de assunto sempre que o silêncio ameaçava aparecer. Jake agia como se nada tivesse acontecido. Perguntei aos meus filhos como foi a escola, brinquei com minha esposa, como se ele não tivesse me insultado da última vez que dividimos uma sala. E então, no meio do jantar, ele levantou o copo e disse: "Acho que está na hora de deixarmos o passado para trás." Todos congelaram. Minha irmã olhou pro prato. Minha mãe forçou um sorriso. Meu pai ficou imóvel. Eu disse: "Fique à vontade para largar o que estiver carregando." "Eu já larguei", ele respondeu, revirando os olhos. "Lá vamos nós." E ali estava. O verdadeiro Jake. Aquele que não aguenta não ser o centro. Você ama esse papel de um injustiçado, né? Agora fez todo mundo comer na sua mão. Deve ser ótimo. Eu nem olhei para ele. Cortei meu pedaço de peru e disse: "O que é ótimo é não precisar mais me explicar." Ele riu, mas não era um riso de verdade. "Você se acha melhor do que a gente." Meu pai largou o garfo. "Jake, já deu." Não, disse ele. "Vamos parar de fingir. Vocês se cansaram de mim." Agora o Kurt virou o filho perfeito porque finalmente teve coragem de bloquear todo mundo. Minha mãe se levantou. "Jake, esse jantar era para nos unir." Ele deu de ombros. "Você nos uniu. Agora está havendo a divisão." Ninguém disse nada. Ele ficou parado por um instante, esperando que alguém o apoiasse. Ninguém fez isso. Então ele empurrou a cadeira, saiu sem se despedir, sem nem pegar o casaco do cabide. Simplesmente foi embora. Ficamos sentados à mesa por um tempo. Minha filha perguntou se ele voltaria. Minha mãe respondeu: "Hoje não." Depois que a louça foi lavada e as crianças dormiram no carro, meu pai nos acompanhou até a porta. "Me desculpe", ele disse, em voz baixa. "Achei que talvez, dessa vez, ele conseguisse." Eu balancei a cabeça. Ele não quer entender. Só quer que tudo seja do jeito dele. Meu pai assentiu. "Acho que ele vai ter que aprender do jeito mais difícil." "Chega de dar lição", eu disse. Ele não discutiu. Em casa, fiquei um tempo sentado na garagem, mesmo depois que todos já tinham ido dormir. Fiquei pensando no jantar. No silêncio, na taça de vinho ainda meio cheia sobre a mesa. Aquela foi a vez em que chegamos mais perto de uma reunião. E ainda assim, não foi. Porque a verdade é que nem toda história precisa terminar com união. Algumas pessoas ficam para trás. Algumas chegam perto só o suficiente para testar seus limites mais uma vez. E algumas famílias não precisam ser consertadas. Elas só precisam ser redefinidas. Eu não estava mais com raiva. Não tinha rancor. Eu só tinha encerrado. Na semana seguinte, minha mãe mandou algumas fotos do Dia de Ação de Graças.
Meu pai me mandou mensagem perguntando quando eu estaria livre para tomar um café. Minha irmã perguntou se o meu filho mais novo gostava de Lego, porque achou um conjunto bacana em promoção. A vida seguiu. Mas Jake ficou fora da cena. E, pela primeira vez, ninguém me pediu para puxá-lo de volta. Não foi um final feliz. Foi só uma pergunta honesta. E, para mim, isso finalmente era suficiente. Atualização. Achei que o drama familiar já tivesse acabado. Mas, na verdade, eu só estava no intervalo. Então sim, as coisas pareciam estáveis. Depois daquele desastre final no dia de Ação de Graças, achei que a poeira tinha finalmente baixado. Meus pais apareciam com mais frequência, principalmente para ajudar com as crianças. Minha irmã e eu estávamos reconstruindo algo de verdade, aos poucos. E, pela primeira vez em anos, eu tinha espaço mental para respirar. Até que, na semana passada, no trabalho, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Normalmente eu ignoraria, mas alguma coisa me fez atender. Alô, aqui é a Claire, da Pinebrook Title Services. Tenho só algumas perguntas rápidas sobre os documentos de transferência da cabana. Transferência de documentos? Fiquei em silêncio por um segundo. Ela continuou, agora um pouco hesitante. Seu nome está listado no contrato original de copropriedade, então só precisamos da sua assinatura para concluir a transferência completa para o Jake Malister. Sim. Jake. Tentando transferir a cabana pro nome dele pelas minhas costas. Mantive a voz calma e disse que precisaria receber toda a documentação antes de confirmar qualquer coisa. Desliguei. 10 minutos depois, o e-mail chegou. Escaneei tudo. Claro como o dia, Jake tinha enviado papéis alegando que eu estava abrindo mão da minha parte. Uma assinatura falsificada, registrada sem nem me consultar. O cara nem tentou esconder. Liguei de volta pro cartório e expliquei a situação. O processo foi congelado imediatamente. Alertas legais por todos os lados. Não contei pra ninguém da família. Pelo menos, não de imediato. Em vez disso, no dia seguinte, apareci de surpresa na casa dos meus pais. Sentei com meu pai e entreguei uma cópia impressa do documento que Jake havia enviado. Ele leu só a primeira página. O rosto ficou pálido. Então disse, simplesmente: "Ah, não, eles não sabiam. Agora eu acredito." Minha mãe ficou horrorizada. Ligou para minha irmã enquanto eu ainda estava lá. A notícia se espalhou rápido. Naquela noite, Jake me ligou de um número desconhecido. Deixou uma mensagem de voz dizendo que eu estava exagerando. Que era só um mal-entendido burocrático. Que ele ia me ligar para explicar. E achou que eu não me importaria, já que eu nem usava mais o lugar. Enviei a mensagem pro meu advogado. Agora há uma ordem de restrição em andamento. Uma denúncia formal de fraude. E um silêncio constrangedor pairando sobre o grupo da família. Como uma nuvem de tempestade que ninguém quer tocar. Mas aqui está a questão. Desde a confusão com a cabana, algo inesperado aconteceu. Comecei a receber propostas por ela. Acontece que um amigo de um amigo tinha ficado lá anos atrás. E sempre disse que queria comprar o lugar, caso um dia fosse colocado à venda. Fez uma oferta em dinheiro. Acordo direto. Muito acima do que eu achava que valia. Eu aceitei. A venda será concluída no mês que vem. Vou sair daquele lugar com mais do que investi. E, mais importante ainda, sem nenhuma bagagem emocional atrelada a ele. Meus pais ficaram surpresos. Minha mãe chorou. Meu pai disse que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Mas respeitou minha decisão. Até minha irmã disse que estava orgulhosa de mim. Jake não foi mais visto desde então. E, sinceramente, não espero que ele apareça de novo. A não ser quando encontrar outra pessoa de quem possa se aproveitar. O mais curioso é que meus filhos nem perguntam mais por ele. Eles perguntam quando o vovô e a vovó vão vir. Perguntam se a Megan pode cuidar deles. Falam sobre construir Legos com o avô na garagem. A família não é mais o que era. Mas, finalmente, é o que deveria ser.